Nick Sakamoto, apresentadora, e este é o programa Charme. No programa de hoje vamos falar sobre emagrecimento. Para isso, vou receber a nutróloga, a doutora Laira Metzen, que vai falar pra gente sobre emagrecimento. Bem-vinda, doutora! Olá, Nick, obrigada. A gente tá praticamente há um mês do verão, né? E as pessoas, quando chegam nessa época, procuram desesperadamente perder os quilinhos. Esse ano a gente teve um agravante que foi o isolamento social, a quarentena. Então, todo mundo praticamente extrapolou um pouquinho na alimentação e acabou engordando além da conta, né? Doutora, o que é possível fazer agora? Então, assim, em cima da hora, é bem importante a gente lembrar que essas dietas malucas que se colocam de emagreça 10 quilos, sei lá, em 10 dias, isso não existe, né, Nick? Porque quando você emagrece muito rápido, você não perde massa gordurosa, perde massa muscular. Então a pessoa fica passando fome, privação, aí acha que emagreceu, aí você começa a comer de novo e engorda mais do que já estava, né? Porque ela ficou com a massa gordurosa. Então é bem importante a pessoa saber frisar que o emagrecer é diferente do perder peso, né? Por exemplo, eu subo na balança e eu perdi peso. A balança não vai me dizer eu perdi massa muscular ou eu perdi massa gordurosa. Ela simplesmente vai dizer que eu perdi peso. Pode ser até água, né? Isso. Se você parar de malhar, você perde peso na balança, mas isso não quer dizer que você emagreceu. Porque o emagrecer é diferente, a massa muscular é mais pesada. Às vezes a pessoa que malha tá pesando igual uma gordinha, né? Só que ela tá com o corpo bem definido, então tem diferença. Né? Tem diferença, né? O músculo pesa mais. Então, qual é a tua recomendação como nutróloga, assim, pra quem agora, assim, tá acima do peso? Em cima da hora, né? E em cima da hora, o que a gente pode fazer de uma maneira equilibrada e saudável pra tentar, pelo menos, assim, chegar no Natal um pouquinho mais magra? Então, tem algumas dicas que podem auxiliar bastante, né? Primeiro, aquelas coisas básicas, né? Exercício físico. Isso tem que ser feito, não adianta. Ingerir bastante água, é extremamente importante para ativar o metabolismo. O engordar varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas, por exemplo, que engordam porque comem muito. Outras comem porque têm fome ou são ansiosas. Outras comem alimentos errados e inflamam o corpo. Então, você nem come tanto, mas come errado. Exatamente. Então, uma sugestão é evitar alimentos muito industrializados que retêm líquido e nos incham. E tentar uma alimentação mais, vamos dizer, descascando, né? Mais saudável. Isso ajuda a desinflamar o corpo. Existem alimentos que ajudam também na desinflamação. Tá? Quais seriam eles, doutora? Interessantíssimo. E é bem importante, alimentos que você compra no seu dia a dia, canela, gengibre, o alho é super bacana também para a saúde. Aí você pode associar o chá verde, que é um ótimo desintoxicante. Existem os sucos verdes também, né, que são excelentes para essa época, agora esquenta. Em jejum sempre sucos verdes? O suco verde pode ser sempre para substituir, vamos dizer, uma refeição. Pode ser no café da manhã, né? Tem pessoas que preferem no jantar, mas que ele seja usado numa substituição ou no lanche da tarde. Que ele ajuda bastante a ativar o metabolismo por causa do gengibre e a pessoa acaba limpando o organismo e desintoxicando. Ele é desintoxicante, então. O gengibre, ele ajuda a desintoxicar, ele é antiviral, ele melhora a imunidade. Só a pessoa que tem pressão alta que tem que ter um pouquinho de cuidado com ele, né? Mas ele é excelente para a saúde. Pode usar todo dia, né? Pode. Pode ser usado, é bem bacana. E o chá verde pode tomar todo dia também, doutora? O chá verde pode ser usado todo dia, mas você tem que entender que o chá verde ele tem cafeína. Então você tem que ter cuidado no horário que você usa. Eu sempre digo para os pacientes assim, ó, se você tem dificuldade com sono, toma de manhã ou toma no começo da tarde, né? Agora, se você não tem dificuldade, pode tomar até umas 5 da tarde o chá verde. Ele é excelente para ativar o metabolismo. Tem vários chás, às vezes, que são associados, que são legais, mas sempre você tem que ler os rótulos, né? Porque às vezes tem muita coisa ali escondidinha que a gente não sabe. Nesses chás prontos, né? Nesses chás prontos. Então tem que ter muito cuidado com os chás, né? Existe muito chá bom. Qual que eu indico? A folha. Eu ia te falar, né? Melhor pegar a folha, né? Da feira lá e fazer você não erra com a folha. Não erra, né? Exatamente. Bem como se fala, né? Descascar, né? Descascar mais, desembalar menos, desembalar menos, é isso. É bem isso. E são assim, são ingredientes, são coisas fáceis de tu incorporar no dia a dia, não é nada assim, não é uma dieta
É muito longe da realidade, né? Não São é. alimentos fáceis de você encontrar, fáceis de você preparar, né, doutora? Sim, são alimentos, na verdade, do nosso dia a dia e que não são caros, né? Porque as pessoas acham que, às vezes, modificar hábitos vai aumentar muito o valor. Depende do que ela consome, né? Se ela consome só coisas, às vezes, prontas, essas coisas mais baratas, talvez influencie. Mas para quem tem uma alimentação geralmente normal, vamos dizer assim, não vai alterar muito no orçamento. Então, a pessoa consegue se manter mais saudável. E mais saudável. Doutora, em relação, assim, a carboidrato, proteína, deve tirar mesmo carboidrato? Assim, a gente vê que o carboidrato é um vilão das dietas, né? Ele é um vilão mesmo? É um pouco de mito isso, no emagrecimento? Tem um exagero nisso, tá, Nick? O carboidrato, ele é necessário para o nosso corpo, para as funções. Porque o carboidrato, ele se transforma em açúcar no nosso corpo. Então, ele é extremamente importante, porque o nosso corpo precisa de energia, né? Só que o problema é a quantidade. Então, aí as pessoas caem no exagero, nessas dietas malucas. Existem dietas low carb, por exemplo. Que corta tudo, Corta né? tudo. Aí quando você começa a cortar até frutas. Tem gente que até diz que o brócolis tem carboidrato, vira uma loucura. Então as pessoas abandonam as coisas saudáveis como frutas e começam a ingerir só mais carnes e alimentos, saladas, só proteína e salada. E o que acontece com o passar do tempo? A primeira pessoa não consegue manter isso. Porque não tem como, né? Não existe. E segundo, que as pessoas começam a buscar o açúcar, o doce, chocolate, balas, porque sobremesa, porque o corpo está pedindo. Ele, vamos dizer assim, que ele está lá com o sinal dele vermelho, gritando, eu preciso de carboidrato. Então, o que é um carboidrato rápido? O açúcar. Então, as pessoas vão direto para o açúcar. Então, vira uma confusão também, né? Então não recomendo cortar o carboidrato total. Não. Falasse no chocolatinho, né? O chocolatinho pode? O chocolate, sempre que você for buscar comer, eu brinco com as pacientes, digo assim que eu respeito muito a TPM, né? Que é uma coisa que a gente passa, sabe? Então eu digo assim, busque chocolate que tenha mais chocolate e menos açúcar, né? Hoje em dia tem 70%, 60%, se você conseguir 80%, excelente. Quando você vai modificando o teu paladar, ele vai se adaptando a menos açúcar e mais cacau. E aí você pode fazer uma substituição, às vezes comer um quadradinho tranquilamente, sem aquele peso na consciência, ou 2 quadradinhos, depende do tamanho. O problema não é, às vezes, o alimento, mas é a quantidade, né? Eu falo assim, que a diferença do veneno para o remédio é a quantidade. É a quantidade. Então, você saber comer, saber apreciar um bom alimento, você saber sentir o sabor, sem querer ficar colocando tudo para dentro, porque aí já entra a ansiedade também, né, Nick? É outra coisa. Né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. A pessoa tem que ver por que ela está buscando o alimento, até o açúcar, às vezes. Às vezes pode ser uma maneira de se saciar, porque o açúcar libera hormônios de bem-estar, né? Verdade. Tem isso também. Doutora, quando as pessoas estão numa dieta, assim, que elas colocam aqueles prazos longos, querem perder 3 quilos em uma semana, assim, daí começa a contar caloria, né? Porque eu ingeri uma maçã, tantas calorias, um bifinho, tantas calorias. Essa coisa de contar calorias, assim, de ter, eu posso consumir tantas calorias por dia. Isso tem um fundo correto ou isso é um mito também? Isso é uma coisa boa que a gente deve largar, assim? Hoje em dia, a nutrologia não enxerga isso com bons olhos. Qualquer coisa que você faça, sendo low carb, contando caloria, dieta paleo ou jejum intermitente, coisas que você faça que sejam muito extremas, te levem a ficar pirado com aquilo, não são saudáveis e eu não recomendo. O melhor, se você quer buscar uma alimentação saudável, é saber comer, sem contar calorias, mas saber o que você deve comer, o que você deve evitar. Porque nem tudo que tem caloria só engorda, tá? Exatamente, existem muitos alimentos inflamatórios. A inflamação também engorda, isso ninguém fala. Então as pessoas às vezes se preocupam, por exemplo, eu vou tomar um refrigerante que não tem caloria, certo? Zero. Mas aquilo ali é tão cheio de coisa química que te inflama e você vai inchar automaticamente. Entendi, é muito bem lembrado. Então é bem importante saber diferenciar, não é só a caloria que engorda, a caloria em excesso engorda, mas também a inflamação é muito pior. E a inflamação ainda traz doenças. Sim, verdade. Né? Falasse num assunto bem polêmico, o jejum intermitente, né? Tem muitas pessoas fazendo agora, assim, esse jejum, né? Vou ficar 14 horas, 12 horas, assim, sem comer. Isso também não é saudável?
Assim, ó, corpo? existem médicos que defendem muito isso, porque quando você fica longos períodos sem comer, você começa a fazer o que a gente diz dieta cetogênica, você começa a absorver realmente do teu organismo, porque você não tem de onde tirar, né? E não é uma desintoxicação também? Ajuda, Se for suave, assim? Tem estudos que mostram que ajuda, tá? Ajuda até inclusive o cérebro, tem estudos que mostram. Eu não sou contra nada que a pessoa faça que esteja fazendo bem, que tem estudos, porém... Tem que sempre cuidar dos excessos, né, Nick? Porque quem faz uma dieta, às vezes, intermitente de 12, depois quer fazer 14, e depois vai querer passar para um dia, e aí já vira demais, doença, né? A gente tem que ter muito cuidado com essas doenças associadas, né? Que a gente vê bastante, os pacientes, às vezes, deixam de comer, né? Ah, sim. Daí já vira uma coisa até psicológica, Exatamente, né, mas é isso aí. Qualquer coisa que você foque muito no alimento, o alimento não pode ser o foco da tua vida. O alimento é para te nutrir, mas ele não pode ser o foco da tua vida. Quando você começa a focar muito só no alimento, o negócio já não tá bom. Entendi. Né? Ele faz parte, né? Ele é necessário, mas ele não pode ser o teu foco. Só ele, né? Bem importante. Tu faz sempre um plano de tratamento, então, com as tuas pacientes, assim? Eu faço assim, na verdade, varia muito de paciente para paciente. Eu vejo o perfil de cada paciente, eu gosto de trabalhar com medicina integrativa, então eu vejo o paciente num todo, e no caso, se ele chegar com sobrepeso, a gente vai investigar por que ele está engordando. Eu sempre faço exames, hormônios, minerais, isso é bem importante verificar. Achar a causa, né? Só que às vezes a causa pode ser a própria ansiedade, como a gente falou. Se um paciente é muito ansioso, se você não trata a ansiedade, ele não vai conseguir deixar de comer. Às vezes ele chega assim, doutor, eu sei tudo que eu posso, eu não posso comer, mas eu não consigo. Não consigo, entendi. Então tem que trabalhar o psicológico. Aí entra a ansiedade, o trabalho psicológico associado, né? Entendi. Se o paciente é mais gordinho, realmente tem fome, que é a minoria, mas existe, né? Os que realmente só tem fome, que querem comer porque tem fome. E tem fome mesmo, né? E tem fome mesmo. Também existe... Meu gato é assim. Então, a minha cachorra, eu acho que ela é ansiosa também, que ela tem um problema. Mas aí, quando é gordinha, assim, que tem fome, que não é o fato da pessoa ser ansiosa, aí é um outro trabalho. Entendi. É conforme o perfil de trabalho da pessoa. Tem pacientes que não dormem a noite inteira, que trabalham à noite. E isso inflama muito o corpo. Então varia de perfil de cada pessoa, Nick. Do metabolismo, é muito individual. E o bom é que quando faz um plano de tratamento e faz essa investigação, também a pessoa consegue manter o peso. Porque eu vejo assim que não é só uma questão de perder o peso, né? Mas depois de manter isso para a vida toda, né? Na verdade, o desafio é o manter. É o manter, né? Por isso que eu falo que é importante a reeducação alimentar, porque perder, quem que já não perdeu, né? Todo mundo já chegou a perder. Só que o problema é o manter. Então, né? esse que é o problema das dietas, elas não te dão o manter. Se você faz uma reeducação, você consegue se manter. É verdade. Essa que é a diferença. Por isso que a gente não indica fazer a dieta que a vizinha recebeu às vezes do médico, ou tomar, por exemplo, medicação como a sibutramina. Eu não sou a favor, porque os efeitos psicológicos que ela dá são graves, tá? Eu já vi. E fora que ela maquia o problema, ela não resolve. Se você é ansioso, ela vai tirar do tempo, tipo, ela vai tirar tua fome por um tempo, mas não vai resolver teu problema. Depois que você largar, vai começar tudo de novo. Entendi. Concordo. Então tem que ter muito cuidado. Tem que, né? Mas ainda dá tempo, né, doutora? Dá sim. Sempre é possível. Sempre é possível, eu não estou dizendo que não é possível, claro que é. Eu vejo pacientes assim, ó, que perdem, que me surpreendem com o resultado. Se você faz um trabalho bacana, eu faço muito consultório agora essa época, o detox, né? Um plano detox de uma semana. Olha tá? só que legal. Mais uma semana eu não faço pela perda de massa muscular. Sim, e já dá um estímulo, né? Nossa, é maravilhoso o resultado. Então tem muita coisa que dá para ser feita assim. Tem, com certeza, ainda dá tempo. Dá tempo. Dá. Obrigada, doutora Mayra. É um prazer te receber aqui de novo e esclarecendo sempre assuntos importantes pra gente. Obrigada, Nick, eu que agradeço. Bom, a gente vai para um breve intervalinho comercial, a gente volta no segundo bloco, não saia daí.